andar junto esse semestre nesse curso de quântica, né? A primeira providência em todo o curso que eu dou é essa aqui. Eu pedi para vocês colocarem o nome do e-mail. Aqui nessa lista, que essa lista é independente se as pessoas estão matriculadas no curso ou não, né? Pega aí, Vitinho. Você também tem que pôr. Porque esse é o canal de comunicação que a gente vai ter para, inclusive, material didático, notas de aula, né? Avisos, essas coisas todas. Então, eu peço especialmente que o e-mail de vocês esteja bem legível, né? Mesmo que o nome não esteja tão legível assim, mas o e-mail tem que estar, senão a gente não consegue conversar, né? E, bom, esse é o curso de Mecânica Quântica do CBPF, né? E eu acredito que vocês tenham dado uma olhada na ementa, né, desse curso ali na página do CBPF. Quem não fez isso, levanta o braço aí, rapidinho. Todo mundo fez. Beleza. Então eu tenho uma notícia para dar para vocês, que eu não sei se é das mais auspiciosas ou não, né? É que nós vamos seguir essa ementa, né? Nós vamos seguir essa ementa com um tipo de abordagem que não é exatamente o tipo de abordagem que está preconizado ali, né? Então, vamos falar de todos aqueles assuntos, ou praticamente todos os assuntos que estão colocados ali, mas nós vamos utilizar um ponto de vista, né, que é o ponto de vista da integral de trajetória, integral de Feynman, né? Esse ponto de vista, ele hoje é o ponto de vista mais utilizado, né, na literatura de física, né? Aí eu posso dizer para vocês, tanto faz a literatura de física teórica, de teoria de campos, etc. e tal, né, quanto a física da matéria condensada, quanto a mecânica estatística, todos os principais desenvolvimentos hoje que você está fazendo, utilizando de alguma maneira algum argumento quântico, e de certa maneira até algum argumento estatístico, né, eles utilizam essa ferramenta, a integração funcional. Então eu acho que esse curso ele é uma oportunidade boa para que a gente tenha acesso a essa ferramenta e ao mesmo tempo saia daqui com uma formação mais contemporânea, né, vamos dizer assim. Porque todo mundo que está aqui se pressupõe que passou por uma graduação em física, né, seja bacharelado, seja licenciatura, né? E numa graduação em física, você tem acesso à mecânica quântica, você faz um curso de mecânica quântica, né? E você vê praticamente todo esse conteúdo que está colocado lá na ementa, talvez não a parte final de descoerência, desigualdade de Bell, essas coisas assim, mas você vê esse outro conteúdo com bastante detalhe, etc. e tal. Eu não vejo nenhuma necessidade da gente chegar e repetir isso, né, extensivamente do jeito que vocês já viram uma vez, eventualmente, né? Então a ideia é que para frente é que se anda, vamos andar, né, daqui para frente, daqui em diante. Isso não significa que a pessoa que tem deficiências, por exemplo, tem que ficar calada e pressionada, porque ela devia saber isso, mas não sei, né? Então, você tem um problema, você não estudou certo tópico, né, no grau de profundidade que aparentemente está sendo requerido, etc., fala, avisa, né, se coloca, diz, olha, isso daqui eu não sei, quanto mais rápido você falar isso, melhor, né? E aí a gente pega e adapta o curso para essa circunstância, tá certo? Então, frequentemente vocês vão me ouvir perguntar, vocês já viram isso na graduação ou em alguma outra instância? E aí vocês vão dizer sim ou não. Pode dizer não, não tem problema nenhum, tá certo? Isso aqui a gente pode consertar qualquer tipo de problema que aparecer por aqui. Esse é um curso básico da pós-graduação CBPF, mas o fato dele ser um curso básico não significa que ele não tenha que trazer informação nova para vocês, tá certo? A gente está acostumado às vezes com um certo conceito do tipo assim, eu fiz mecânica clássica pelo Simon, agora eu vou fazer pelo Goldstein, né?
A informação nova que você está tendo é praticamente zero, né? Você está com os mesmos conceitos, mesmos observáveis da mecânica clássica, o mesmo formalismo, praticamente. Na verdade, se você faz pelo Goldstein, aparece uma coisinha a mais, que não aparece no Simons, parênteses de Poisson e tal, não sei o quê, né? Mas você vai tratar o corpo rígido quase do mesmo jeito, por exemplo, essas coisas assim. Então, isso eu considero uma tremenda perda de tempo, né? Quer dizer, você tem que evoluir conceitualmente. Você tem que aprender as coisas uma vez bem e seguir em frente, né? E não ficar repetindo a mesma coisa 300 mil vezes, etc. Então, esse é um discurso aí meio filosófico, né, do início do curso, né? E eu queria só dizer mais ou menos como é que o curso vai se processar da agora em diante. A gente vai começar com uma revisão, né? Uma revisão da mecânica quântica, vamos dizer assim, a mecânica quântica que vocês estudaram na graduação. A gente não vai perder um tempo imenso com isso não, mas a gente vai fazer essa revisão, né? E, portanto, a gente vai falar sobre espaço de Hilbert, né? Primeiramente, sobre operadores lineares no espaço de Hilbert, observáveis, né? Sobre os postulados da mecânica quântica, né? Como é que você mede as coisas, que tipo de coisas você deve medir na mecânica quântica, que tipo de coisas você deve esperar obter das suas medidas, né? Na mecânica quântica também. Como se dá a evolução temporal, é uma parte muito importante, e como é que são as simetrias, né? Como é que é o tratamento dado às simetrias dentro do contexto da teoria quântica, né? Depois a gente vai se deter especificamente num ponto particular dessa evolução toda, mas que é um ponto bastante importante, que é a questão da evolução temporal, né? Então a gente vai ter um operador de evolução temporal e a gente tem a representação desse operador de evolução temporal numa representação específica, que é a representação de coordenadas, certo? Nessa representação de coordenadas, esse operador ele ganha o nome de propagador, né? Operador de evolução temporal. E esse propagador é a nossa porta de entrada para o mundo das integrais de trajetória, né? As integrais de trajetória de Feynman, a primeira coisa que elas fornecem para nós é justamente a expressão desse propagador. Então, a evolução temporal ela é especialmente importante porque ela está conectada com a introdução das integrais de trajetória, né, dentro da mecânica quântica. Então, vocês já podem suspeitar que dentro do propagador deve estar contida toda a informação que você costuma obter da equação de Schrödinger, né? Já que numa formulação de integrais funcionais, o que você calcula é o propagador, né, essencialmente. Então, dentro desse propagador deve estar contido de alguma forma, né, toda a informação que você obteria resolvendo a equação de Schrödinger, descobrindo autovalores, autovetores, essas coisas todas, né? A questão é de saber como extrair essa informação de lá de dentro, né? Então nós vamos falar também sobre isso, né, sobre essa história. Depois tem aqui uma tentativa, por enquanto é uma tentativa, né, de discutir as quantidades conservadas. Obrigado, valeu. Discutir as quantidades conservadas dentro da formulação de integrais de trajetória. Então a gente tem momento angular, né, energia, essas coisas todas. Nós vamos procurar saber de que maneira que a gente pode ver, né, a conservação dessas coisas aparecer, ou usar essas leis de conservação para extrair consequências físicas, né, importantes para a gente, né? E depois tem um primeiro ponto aqui, onde a integral de trajetória ela se mostra especialmente adequada, interessante, né? Que é a consideração do chamado limite semiclássico, né? O limite semiclássico ele tem
dezenas de problemas, né? Se você for tratar disso com um sistema genérico, né? Em particular, se você for tratar com um sistema aberto, né? Há grandes discussões ainda na literatura sobre como é que se faz um limite semiclássico numa situação dessas, né? Mas dentro da integral funcional você tem uma espécie de maneira de organizar a sua cabeça em relação a isso, né? Você, conhecendo uma solução clássica das suas equações de movimento, né, você pode obter a contribuição à sua amplitude de transição na vizinhança dessa solução clássica. Isso é um tipo de limite semiclássico e é um tipo de aproximação que você pode fazer em várias ordens, né? É um tipo diferente de aproximação, vamos dizer assim. Você poderia chamar isso de expansão em potência de H cortado, né? Tá certo? Que é mais ou menos o que o tal do limite semiclássico diz, né? Quer dizer, H cortado tendendo a zero, vamos dizer assim, você tem um limite clássico. Mas se ele não tende a zero, mas ainda não chegou a zero, você pode ter uma correção, uma primeira correção, e esse tipo de situação é uma situação coberta e dada de uma maneira muito eficiente pela integral funcional, né? Em conexão com esse tipo de discussão, está toda a discussão sobre essas coisas de solitons, de instantons, né? De novos setores, né? Do seu espaço de Hilbert, né? Que são discussões super importantes no contexto da física de partículas, da própria física da matéria condensada, de novas fases da matéria, essas coisas todas, né? Vamos ver se a gente consegue aparecer. Isso tudo é uma declaração de intenções, por enquanto. Depois a gente tem uma outra aplicação importante, né, das integrais de trajetória, que é justamente a relação com o operador densidade, né, que muitos conhecem como matriz densidade, né? A matriz densidade é quando você projeta um operador densidade numa base, né, por exemplo, né, uma certa representação. Mas o operador densidade, pelo menos para o estado puro, é aquilo que a gente sabe, é o projetor na direção de um certo estado dado psi, né? É psi bra, psi cat, né, essencialmente. Esse operador densidade a gente pode utilizar para calcular diversas coisas que interessam para a gente. Valores esperados, né, por exemplo, de operadores, né? Que mais? Evolução dinâmica, né, no tempo, médias, né, estatísticas, etc. e tal. A gente tem interpretação para os elementos da diagonal, né, são as populações, os elementos fora da diagonal, são as coerências, né? Você pode definir o operador densidade para sistemas compostos de dois outros sistemas, né? Então, mesmo numa situação em que você não tenha o teu estado claramente definido como um produto tensorial, você pode elaborar traços parciais desse operador densidade e ter acesso à informação sobre o sistema 1 ou sobre o sistema 2, né? Coisas desse tipo. Então nós vamos procurar ver todas essas questões relacionadas ao operador densidade dentro do ponto de vista da integração funcional, né? Também. A gente vai ver que a integração funcional fornece, né, através de um truque engenhoso, né, uma expressão direta para que a gente calcule objetos importantes, né, relacionados com as nossas médias que a gente tem que tomar, né? Tanto na mecânica quântica quanto na mecânica estatística, tá certo? A gente vai procurar observar essa relação entre uma coisa e a outra. Bom, outra coisa que a gente pretende explorar é a questão do cálculo perturbativo, né? O cálculo perturbativo na integração de trajetória, ele é bastante espontâneo nesse sentido, porque ele simplesmente se limita efetivamente a uma expansão em potências da constante de acoplamento, que é o que a gente conhece como teoria de perturbações, né? Então, essa expansão em potências da constante de acoplamento é uma coisa que é feita de uma maneira completamente natural dentro do contexto da integração funcional, né? Quer dizer,
na minha opinião, em particular, eu acho muito mais natural, inclusive, do que no método operatorial, na formulação canônica, né, convencional. É praticamente direto você entender o que está acontecendo ali, né? Então, nós vamos ter acesso a essa questão da teoria de perturbações, né? E, em seguida, nós vamos procurar discutir a questão do espalhamento, da situação de espalhamento, né? A situação de espalhamento é uma situação particularmente interessante para a integração funcional, né? Porque a integração funcional é capaz de te conduzir a certos objetos, que são as chamadas funções de Green, através das quais você obtém diretamente suas amplitudes de espalhamento, através de umas fórmulas espertas, né? Então, toda essa questão da teoria de espalhamento também vai procurar ser discutida dentro do ponto de vista da integração funcional, para definir os objetos necessários, aprender a extrair informação desses objetos, né? E discutir essas questões de espalhamento, né? Outra coisa interessante também que está dentro do programa, que a gente pode fazer usando a integração funcional, é a chamada segunda quantização, né? A segunda quantização era chamada assim porque, vamos dizer assim, o popular da segunda quantização você pega agora a função de onda e transforma num operador. Isso é o popular, né? Quer dizer, não é nada disso, no final das contas. Você continua tendo uma função de onda, ou um vetor de estado, coisa desse tipo, só que não é a mesma coisa. Na verdade, o que você conhece como segunda quantização é uma mudança do tipo de sistema que você está quantizando. Você para de quantizar um sistema com um número finito de graus de liberdade, passa a quantizar um sistema com um número infinito de graus de liberdade, né? Daí o nome segunda quantização é um nome profundamente infeliz. Acho que quase todos os físicos que eu conheço reclamam desse nome, mas ninguém deixa de usar. Eu também vou me juntar a eles, né? Não é segunda quantização, ele é a primeira quantização, só que de outro tipo de sistema, né? Outra coisa importante também que vai nos conduzir, né, a modificações do próprio conceito de integral de trajetória é o conceito de partículas idênticas, né, bósons e férmions, né? E esse conceito dessas partículas idênticas a gente vai explorar dentro do setup de segunda quantização, né? Porque é justamente aí que essa discussão de partículas idênticas é mais importante, né? Discussão de um problema de espalhamento e discussão de uma situação em que você tem muitas partículas. Usualmente, se você tem energias mais altas, aparece a possibilidade das suas partículas não manterem a sua identidade, tá certo? Delas sumirem, né? Ou delas aparecerem, né? Então, certas discussões nós vamos conduzir aqui também, né? Para mostrar que a gente não tem que se apegar tanto ao conceito de partícula, né? O que a gente realmente tem que se apegar mais é o conceito de energia, ao conceito de momento, ao conceito de momento angular. Porque essas são as coisas que não desaparecem, né, num sistema fechado. Energia se conserva sempre, momento se conserva sempre, momento angular se conserva sempre. Agora, os caras que carregam essas quantidades, que a gente associa às partículas, é que podem mudar, podem deixar de existir ou se transformar em outras coisas, né? Então, toda vez que a gente ouve falar, por exemplo, matéria aniquila antimatéria, né? Elétron em contrapósito, os dois Luft, né, somem. Eles somem, mas sobra alguma coisa no lugar deles. Sobram fótons. Esses fótons carregam, né, a energia original que esse elétron e esse pósitron tinham. Tá certo? Então, o elétron ele tem uma identidade transitória, né? Você pode olhar o elétron como um portador de energia, né? Um pósitron também. Mas o que não tem identidade transitória é a própria energia, é o momento angular. Essas coisas seguem sendo conservadas se você tem um sistema fechado, né? Então,
nós vamos tentar discutir essas questões em conexão com a física de partículas, né? Ou com essa situação em que o número de partículas pode variar, que não é uma situação exclusiva da física de partículas, ela pode acontecer também na física da matéria condensada, sem problema nenhum, né? Tipicamente lá você fala de quase partículas, você fala de excitações da rede, de fônons, por exemplo, né? Esses fônons, você pode criar fônons, aniquilar fônons, contanto que você respeite as leis de conservação que estão aparecendo ali, né? Esqueci de dizer, quando a gente fala de férmions especificamente, a gente vai ter que modificar a nossa definição de integral funcional, né? A nossa definição de integral funcional tem que ser adequada para a situação em que você tem férmions. Então você tem que introduzir um novo tipo de variável para trabalhar em cima delas, que são chamadas variáveis de Grassmann, certo? Nós vamos falar sobre elas também, né? Nessa história. E aí tem dois itens aqui da ementa original do curso, que eu não tenho certeza se nós vamos conseguir falar sobre eles dentro do contexto da integração funcional ou não, né? Mas eles são dois itens interessantes o suficiente para que a gente se proponha a falar sobre eles, mesmo que não vá usar a integral funcional, né, para falar sobre eles. São essa coisa do paradoxo EPR, né, Einstein, Podolsky, Rosen, né, emaranhamento, estados emaranhados, não localidade, né, e desigualdades de Bell. Lá na emenda está escrito dependentes de Bell, não tem nada a ver. Desigualdades de Bell, né? Então, isso faz parte do que a gente diria que é a nova mecânica quântica, que não é tão nova assim, por exemplo. A questão do paradoxo EPR é uma coisa que foi proposta em 1933, né? Einstein, Podolsky e Rosen, né? Então, nós vamos fazer quase 100 anos com os caras e nós estamos chamando esse troço de novo, né? Outra coisa muito importante que está na emenda também desse curso, que também eu acho que vale a pena a gente discutir, porque não é usualmente discutido nos cursos de graduação, é isso aqui, sobre o problema da medição, né? Descoerência, interpretações da mecânica quântica e experimentos recentes, né? A questão da descoerência, ela está relacionada com a questão da fragilidade de um determinado estado quântico, né? Se você bota lá o estado do C1 vezes vivo mais C2 vezes morto, lá do gato de Schrödinger, a pergunta é, esse estado ele é frágil ou ele pode ser resistido, pode ser transportado, por exemplo, ou teletransportado, como é comum a gente ver hoje, né? Responder essa questão, em geral, é crucial para você desenvolver uma coisa que hoje todo mundo busca, né? Com afinco, que é a chamada computação quântica, né? Então, se a gente quer falar sobre computação quântica, a gente precisa que os nossos estados dos nossos sistemas quânticos possam ser transmitidos de um lado para o outro. Assim como na computação clássica, né, vamos dizer assim, você consegue transmitir um sinal de sim, um sinal de não, né, que é uma corrente elétrica ou ausência de, né? Isso é muito fácil de você transmitir uma informação dessa ou de impor um algoritmo para corrigir erros, quando seja o caso, etc. E tal. Então essa questão é uma questão complexa, não resolvida atualmente, né? E que eu acho que merece realmente entrar dentro do contexto, né, do curso de mecânica quântica de nível de pós-graduação, né? Mereceria entrar no curso de nível de graduação, mas eu tenho que reconhecer que realmente esse tipo de tópico usualmente não é coberto por aí afora, né? Então, vamos dizer, o essencial, né, a ideia básica do curso é falar sobre mecânica quântica, sim, falar sobre os tópicos que estão na emenda que está colocada lá na página, né, do CBPF, mas falar sobre o ponto de vista da integração funcional. O que significa que todos nós aqui, a menos daqueles que já têm conhecimento sobre integração funcional, eu acho que mesmo para esses, né, vamos aprender um bocado nesse semestre, eu inclusive. Tá certo? Porque alguns desses tópicos aqui, eu só imagino que eu consiga falar usando integração funcional, mas eu não tenho certeza. Então a gente vai ter que, né, ajustar ou preparar essa aula especificamente para essa direção. Então esse curso também é uma surpresa para mim, de certa maneira. Tá certo? Isso é tudo planejamento,
vamos dizer que 80% desse planejamento eu garanto que a gente vai conseguir fazer, né? Tem os 20% que dão um gosto à vida, né? Que a vida vale a pena ser vivida. Legal. E, ok. A questão da avaliação, né? Eu queria que levantassem a mão os alunos inscritos no curso, regularmente inscritos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? A gente tem 8 pessoas. Eu tenho um costume de avaliar as pessoas com entrevistas individuais. Para 8 pessoas é muita coisa para a gente fazer essas entrevistas individuais. Né? Então, a verdade é que cada entrevista dessa, cada vez que ela acontece, ela dura pelo menos umas 2 horas. Né? Então, e sempre é claro que a pessoa se prepara para isso, com antecedência e tal, né? Faz um conjunto de exercícios, né? E tudo. Então, eu não sei se a gente poderia fazer a avaliação desse curso dessa maneira, dado o número de pessoas que estão inscritas. Né? Se vocês me derem mais um tempinho, eu posso pensar um pouco mais sobre isso, tá certo? Eu confesso que ainda não fechei muito a cabeça para ver se a gente realmente faz a avaliação dessa forma ou não. Eu posso fazer outra proposta. Se não, a proposta mais simples é efetivamente a proposta de prova. Né? Eu prefiro a proposta de entrevista porque eu posso conhecer melhor a pessoa que está fazendo a avaliação comigo e eventualmente apontar melhor eventuais deficiências, né, mudança de rumo, correção de rumo, essas coisas todas. Né? Mas pode ser que isso não seja prático, que a gente não tenha tempo, condições de fazer essas avaliações dessa maneira. Então, se for assim, infelizmente a gente vai ter que fazer prova mesmo, não tem jeito. Tá? Mas eu não queria definir isso hoje exatamente. Deixa eu pensar mais um pouco, deixa a gente fazer umas 2 ou 3 aulas, a gente avaliar mais ou menos o ritmo das aulas, como é que elas estão andando, etc. Aí a gente pensa nessa questão de novo, certo? Então, estou aberto a sugestões também. Bom, o fim da história é o seguinte, eu gostaria também de conhecer um pouco melhor vocês, antes da gente começar o curso. Né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre... eu sei que muitos aqui nem orientador tem ainda, estão chegando agora no CPPF e tal, né? Mas se você não tem orientador, você tem uma tendência, eu gostaria de ir nessa direção. Pode ser que a direção mude depois, não tem problema. Mas eu queria saber assim, o nome de vocês, de onde vocês vieram e o que vocês gostariam de fazer, né, essencialmente. Ou o que você está fazendo aqui, em outra análise. Tá certo? Então vamos lá, começa aí, Martim, dá um exemplo. Eu estou terminando meu doutorado na UNIMPA, né, de bacharelado em física. Quero aprender a mecânica quântica para aprender essa parte de integrais de Feynman, que matematicamente do ponto de vista rigoroso da matemática, é um mistério, né? É um mistério, é muito misterioso. Verdadeiro paradoxo. Então, tenho vontade de o Martim está falando aqui de uma coisa que eu escondi cuidadosamente até agora, né? É que as integrais de Feynman são absolutamente desprezadas pelos matemáticos. Né? Eles não conseguem dar sentido matemático àquela medida funcional. E vocês vão ver ela aparecer por aqui. Né? Então, os matemáticos ficam de boca aberta porque físicos, inclusive, conseguiram ganhar a medalha Fields, né? Que é o prêmio Nobel da matemática, né? O equivalente, o item, né? Usando integrais de trajetória, né? Provando lá teoremas que eles levaram séculos sem conseguir. Né? Então, é um grande mistério para os matemáticos como é que o troço não faz o menor sentido nos dar, né, tanta informação no final das contas. Né? Beleza, Martim. Fala para você. Mi nombre es Eric, sou de Venezuela. Certo. Sí. Física matemática, também é... Se você se sentir melhor, você pode falar em espanhol devagar, não tem problema nenhum. Okay. Todos conseguem entender. Ok, entonces, bueno, física matemática, trabajé en eso, sí, en mi tesis de pregrado. Entonces, claro, también me gustaría seguir
que digamos contando, o sea, en esa área, o sea, de física matemática, no sé cómo tal. Y sé que la teoría cuántica, o sea, tiene mucha extensión, o sea, en esa área. Certo. Você trabalhou, você vem da Simão Bolívar? No, o sea, de la central. Central, Sí, central. central. Eu tenho um amigo lá na Simão Bolívar, Ah, Jorge Stephanie Luiz. Ah, sí, lo he escuchado él. Sí, sí. Ele deve aparecer aqui daqui a pouco. Eu soube hoje, né? Tem que passar umas 2 semanas aqui. Ah, ok. Pues sí. Legal. Fala, professor. Meu nome é Gabriel, eu faço mestrado com Osório e eu tenho interesse justamente em sistemas quânticos abertos e formulações, basicamente coerência e ótica quântica, então isso é bem importante. Eu não sei se você não vai sair um pouco decepcionado, porque a gente deve falar 99% do nosso tempo aqui sobre sistemas fechados, né? Mas a linguagem desse negócio de caminho que você vai ver o que eu Quer dizer, pelo menos você tem uma ferramenta no final e talvez você possa tentar aplicar para essa outra classe de sistemas, né? Mas em princípio, assim, a nossa ênfase principal aqui é justamente hamiltonianos independentes do tempo, essas coisas, né? Tem até alguns desses sistemas abertos que eles não são hamiltonianizáveis, né? As equações de movimento não podem vir do princípio variacional, do lagrangiano, nem nada. Então, a gente dificilmente vai parar para pensar num sistema como esse, exceto talvez nessa última parte do curso, né? Isso aí eu vou ter que estudar pra caramba também. Valeu. Meu nome é John, eu fiz graduação na UF, vim pra cá agora, tô no grupo de NME, com o Sartur e o Alexandre, e me interesso por relações quânticas, emaranhamento, não sei se você vai falar de discórdia, mas essas mais notórias. E máquinas térmicas quânticas. A gente vai fazer um arranjo. Quando chegar essa parte, você vem aqui e dá aula pra gente. Pode ser? Eu sento aí também. Né? Porque para você é o seu dia a dia. Você trabalhando lá com o Sartur, com o Ivan, né? É o seu dia a dia nisso. Fala, professor. O meu nome é Daniel, estou no segundo semestre do mestrado aqui no CBPF e meu orientador é o Nelson e pretendo trabalhar com gravitação quântica. A gente já conversou ontem, né? Eu perguntei para você sobre Boulder-Broglie, você falou que não. Você tem uma outra formulação da gravitação quântica que você queria trazer para cá. Na verdade, tem uma teoria alternativa da gravitação que, se eu não me engano, ela não foi quantizada, né? Que é a Shape Dynamics, teoria de William Barlow. E eu estou estudando ela muito recente e vou trazer aqui, pegar a opinião do Nelson, de todo mundo, e ver o que a gente consegue produzir de novo do original. Legal. Fala, professor. Meu nome é Laís, eu bacharelado na UF, minha aula de mestrado, não tenho ainda ainda, mas eu fiz iniciação na área de física de partículas, mais estimado. E você quer continuar nessa direção? Não, não tenho mais estudado, por isso que você Mas você pretende mais para o lado teórico, mais para o lado experimental? não sei. Você não sabe de nada. Tá bom. Você tem esse direito, Fala, professor. Eu sou Cíntia, entrei esse ano no CBPF e estou cursando doutorado na área de computação quântica. Então você vai revezar com ele, dando aula para gente. Fala, professor. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro mecânico, trabalho aqui no CAT, né, lá na setor de mecânica, e estou como ouvinte para conhecer. Eu achei interessante a abordagem, porque o pessoal geralmente vai na mecânica quântica usando a notação de Dirac, né? Sei lá, integral de trajetória. Isso é uma abordagem muito comum hoje, né, para pesquisa e tudo, né? Mas infelizmente ela ainda não é feijão com arroz assim, nos cursos, né? Eu já vi um grupo NAMI, né? NAMI. Dando um curso acho que mais voltado para isso. Para isso. Não sei se ele linka. Você estava falando do curso do semestre passado que ele deu. Eu acho que foi sobre integral. Ele falou também sobre integral de caminho e tudo. Vou pegar umas dicas com ele. Fala, professor. Meu nome é Breno, eu entrei aqui no CBPF no começo do ano. Estou trabalhando com a Cioli, em teoria de campos.
eu já te conheço muito, né? Não sei se isso é suficiente para os outros, não sei o que vocês acham. Fala, professor, vamos lá. Meu nome é Eric, eu vim da UFES. Não tenho orientador ainda, pretendo trabalhar com alguma coisa na parte de teoria de campos. Por enquanto eu acho mais interessante a parte de teoria de cadeia. Eu quero entrar nessa parte. Você conhece o Milton, né, o Franz, esse pessoal? Exato, eu trabalhei com o Franz lá no UFES. Ah, você trabalhou com o Franz, legal. Tá todo mundo bem lá, né? Todo mundo tranquilo. Tá certo. Eric, né? Exato. O Eric, você vai ser o nosso filmador, é isso? Exatamente. Tá certo. Então, olha só, eu não posso esperar por você para dar aula, só isso. Né? Tem essa. Vamos lá. Só um aviso assim, né? Fala, Luiz. Fala, Luiz. Estou no segundo semestre do mestrado. O trabalho que eu estou estudando aí no AFEX, trabalhando com propriedades magnéticas de partículas elementares. E essa matéria, para mim, é interessante porque é a formação básica e vai abrir minha visão em teoria de campos. Tá bom, vamos aí. Valeu, gente. Então, não sei se alguém tem alguma coisa a mais para perguntar, breve, assim e tal, né? Tudo certo? Tudo em suspenso? Então tá bom. Então vamos começar, né, por essa revisão, né? Que eu prometi aqui, né, para vocês. Então, como toda boa revisão, a primeira coisa que a gente tem que rever é o que é isso que a gente está estudando, né? O que é mecânica quântica. Então, historicamente falando, mecânica quântica, todo mundo sabe, apareceu a história toda da radiação de corpo negro, né, dos problemas todos que estavam na virada do século XIX e do século XX. Né? No entanto, a gente costuma associar a mecânica quântica à mecânica das coisas discretas. Né? Quando existem muitos fenômenos dentro do que nós chamamos de mecânica quântica, que são fenômenos próprios, diferentes dos fenômenos da física clássica e não são necessariamente discretos. Né? Só para citar um exemplo da física de matéria condensada, se você colocar uma série de potenciais tipo delta, né, os níveis de energia desses potenciais de poço, um monte de potenciais de poço tipo delta, uma conta que está em qualquer livro aí de mecânica quântica, se você fizer a conta dos níveis de energia desses caras, você não vai encontrar valores discretos, você vai encontrar valores contínuos, mas no entanto são bandas de valores contínuos. Né? Você tem uma série de valores contínuos, aí tem uma interrupção, aí tem outra série de valores contínuos, etc. e tal. Então a energia varia continuamente, mas varia dentro de bandas. Né? Várias outras coisas você pode citar, né? Tem vários operadores, né, cujo espectro é um espectro contínuo também e que são tratados dentro da mecânica quântica, né? Que teoricamente se refere a situações discretas. O operador de posição, o operador de momento, são operadores de espectro contínuo. Né? Mas o que realmente torna a mecânica quântica diferente na essência da mecânica clássica, é o fato de que a mecânica clássica ela se atém a certezas, enquanto que a mecânica quântica se atém a probabilidades. Né? Na mecânica clássica, você procura calcular com certeza qual é a trajetória de um determinado sistema dinâmico que você está observando. Né? Eles te dão a posição, a velocidade da partícula num certo instante inicial e você, usando as leis de Newton, integrando as equações diferenciais, você encontra a posição e a velocidade, ou seja, a trajetória dessa partícula para qualquer tempo t que te interesse. Né? A trajetória dessa partícula vai determinar, né, a posição e a velocidade futuras e passadas dessa partícula, com absoluta certeza. Então você não tem espaço para dúvida na mecânica clássica. Né? Você tem um chamado determinismo clássico, que diz que alguém deu corda no universo em algum momento e acabou. Né? Agora, nós não temos opção, não temos, na verdade, responsabilidade nenhuma sobre nenhum ato nosso. Né? Nós somos simplesmente
robôs teleguiados aí pelas leis de Newton. Enfim, de fato. Né? Na mecânica quântica, embora na prática essa noção continue sendo válida, né? Assim, no sentido do limite semiclássico ou clássico, né, da mecânica quântica, mas na mecânica quântica o que a gente calcula não são posições ou velocidades exatas que uma determinada partícula possa vir a ter em todos os tempos. O que a gente calcula são probabilidades de que essa partícula tenha posições e velocidades dadas. Então a gente mudou o foco, né? Quando a gente vai falar de mecânica quântica, a gente muda o foco da certeza para a probabilidade. A gente está fazendo, assumindo, né, que o nosso conhecimento é limitado, é necessariamente limitado das coisas. Né? A gente não pode calcular, em geral, né, nada com certeza. Existem algumas poucas situações em que você tem certeza na mecânica quântica. Por exemplo, quando você está num alto estado de um determinado observável. Ali você tem certeza que o valor desse observável é o alto valor, né, em questão, no alto estado em questão. Mas tirando essas situações de exceção, em geral você não tem certeza de nada na mecânica quântica. Por isso você só calcula probabilidades, tá certo? Mesmo nessa situação você fala, probabilidade é 1, tá certo? E pronto. Então, essa noção de probabilidade, né, que você tem que calcular probabilidades, levou a consideração, né, de várias e várias situações, né, no âmbito da mecânica quântica, onde essa questão de como você adiciona essas probabilidades veio à tona. A mais famosa dessas questões é o experimento dupla fenda, né? No experimento da dupla fenda, você tem, vamos dizer, uma partícula, pode ser uma partícula com massa ou uma partícula sem massa, fóton e tal, né? Evoluindo e chegando no anteparo, onde você tem duas fendas por onde essa partícula pode passar, né? Essa partícula passa por esse anteparo, por um desses dois buracos, e depois ela vai se chocar com uma placa fotográfica, alguma coisa desse tipo, né? No final. E você conta o número de partículas que chegaram lá. A ideia toda é a seguinte, né? O que se encontra experimentalmente é, se você mede, né, por qual fenda a partícula tentou passar, né, ela passou efetivamente, você obtém uma distribuição de chegada na partícula lá na chapa fotográfica, que é essencialmente o que você esperaria classicamente, né? Então, por exemplo, né, você, nessa situação, né, vamos supor que aqui você emitiu a partícula, aqui está a sua dupla fenda, aqui está a chegada, a partícula vem para cá, ela pode passar por aqui ou por aqui. Se você tenta medir, por exemplo, se a partícula passou por aqui, né, você vai encontrar como resultado um resultado assim, né? Distribuição de número de partículas que chegaram por posição aqui nessa chapa fotográfica. A mesma coisa aqui, né? E, portanto, esse fenômeno parece perfeitamente compatível, né, com um fenômeno corpuscular usual. Se você não mede, né, você abre mão de medir, você simplesmente conta quantas partículas chegaram em cada posição aqui, né, o que você obtém é algo realmente de cair o queixo, né? Você obtém um troço assim, né? Mais ou menos isso, né? Uma figura de interferência, né? Certo? Tem um negócio aqui no CBPF agora, onde a gente pode ver isso, tá certo? Vocês já viram isso experimentalmente alguma vez na vida de vocês? Eu vi há 2 semanas atrás, tá certo? É um aparelhinho, um kit da
Tem uma empresa, uma fabricante aí de experimentos didáticos, né, brasileiros, que faz difração de elétrons. É absolutamente sensacional. Visualmente, né, você vê direitinho as regiões, né, só que em círculos, né, concêntricos, né? E se for possível, aí eu vou trazer o equipamento aqui e mostrar para vocês um dia desse. Eu tenho que aprender a operar, então talvez eu tenha que trazer o André também, que é o coordenador do laboratório didático. Eu trago ele já sabe operar o negócio, deixa ele montar o negócio rapidinho, né? Não precisa de muita expertise, o equipamento é pequeno, simples. E aí todo mundo vai poder ver isso aqui, porque uma coisa é eu desenhar esse desenho mal desenhado, outra coisa é você ver aquela porcaria na sua frente. Né? É quase uma experiência religiosa, assim, vou dizer para vocês. Né? Muito caro, professor? Hein? Não, não é muito caro não. Você economizando aí uma grana, pode ter o seu próprio difrator de elétron no seu quarto. Né? Vai ver todo dia, rezar todo dia para mecânica quântica. Eu não acho, não. Eu acho que deve ser o quê? Eu não sei se uns 3 mil, uma coisa assim, 3 mil reais. Assim. Mas pensando assim, não é tão caro, né? Você pensa que isso aqui em 1920 devia ser o quê? Devia ser milhões de dólares, né, cara? Experimento de fronteira absoluta. E hoje você bota isso aí. Enfim. Professor, essa coisa da natureza probabilística da mecânica quântica, o efeito da medição, alguém já tentou, alguém já buscou deduzir isso de algo mais fundamental, algum princípio mais fundamental? Você vê, por exemplo, que o Einstein nunca se conformou com isso, né? E o Einstein propôs as variáveis ocultas, né? Que significaria o seguinte, né? Segundo o ponto de vista do Einstein, o problema é que existem mais variáveis que você deveria estabelecer qual é o estado delas, qual é a situação delas, não é só posição e velocidade, por exemplo, né? E você não estabelece isso, você não sabe, né, dizer quanto vale, qual é o valor dinamicamente dessas variáveis. Então, aí você tem que se conformar em tomar média sobre essas variáveis, etc. e tal, e aí você termina nessa questão probabilística. Então, Einstein propôs, foi talvez a mais famosa, né, tentativa nessa direção é a do próprio Einstein. Ele propôs um setup onde a interpretação probabilística teria, né, uma origem determinística, no final das contas. Só que essa proposta do Einstein foi espetacularmente rechaçada, né, justamente pela desigualdade de Bell. Né? A desigualdade de Bell falou, bom, se existem essas variáveis ocultas, né, então tal desigualdade tem que ser satisfeita. Né? Se ela não for satisfeita, isso significa que você não tem as tais variáveis ocultas, no final das contas. Quer dizer, a teoria de variáveis ocultas não é capaz de explicar a situação real, né? Esse critério foi colocado pelo Bell por volta de 65, alguma coisa assim. Né? Eu acho que o Einstein ainda era vivo nessa época. Não sei. Não me lembro agora quando é que o Einstein morreu. 55. Hã? 55. Então já tinha ido há muito tempo. E mais ou menos por volta da década de 80, né, houve experimentos, né, experimentos do Aspect, né, onde efetivamente eles comprovaram que as desigualdades de Bell eram violadas. Né? Ou seja, que essas variáveis ocultas elas não podiam existir, pelo menos dentro do ponto de vista que o Einstein propôs, que era um ponto de vista local. Né? Existem pontos de vista não locais onde talvez possa sobreviver essa teoria de variáveis ocultas. Agora, se existem outras tentativas de explicar isso, aí eu posso confessar abertamente a minha desinformação. Não é que não exista, eu provavelmente não conheço. Né? Mas a mais famosa é justamente essa, né? Essa questão do Einstein. Né? Mas eu estou falando disso aqui por quê? Porque simplesmente
simplesmente se você chegasse e somasse a probabilidade de passar por aqui com a probabilidade de passar por aqui, isso dado por aquelas duas curvas, né? Você jamais vai obter essa curva que está aqui, né? Isso é bem claro graficamente, né? Você não vai conseguir obter. Então, você pensou não exatamente só por causa disso, mas por causa de vários outros fenômenos, onde acontecia coisa parecida com esse fenômeno de interferência, você pensou que você não deveria somar probabilidades. A cada opção que o seu sistema tivesse, você deveria somar amplitudes de probabilidade. E a sua probabilidade, no final, deveria ser o módulo ao quadrado dessa soma, né? Então, por exemplo, se você tem uma amplitude de probabilidade psi, né, para o sistema passar por aqui, e uma outra amplitude psi2 para o sistema passar por aqui, né, isso aqui representaria módulo de psi1 ao quadrado mais módulo de psi2 ao quadrado, né? Enquanto que isso aqui representa módulo de psi1 mais psi2 ao quadrado. Certo? Essa situação que está aqui é uma situação que provoca exatamente o tipo de efeito que os sistemas ditos quânticos, né, oferecem para a gente, mostram para a gente o tempo todo, que são interferências, padrões de interferência, né? No próprio átomo de Bohr, né, o átomo de Bohr está inspirado numa proposta do de Broglie, né? Digamos, a equação de Schrödinger, ela vem de uma proposta do de Broglie para explicar o átomo de Bohr. De Broglie falou, olha, tem uma onda associada com a partícula, né? Se a partícula está numa órbita fechada, essa onda vira uma onda estacionária, mais ou menos como uma onda numa corda vibrante, uma coisa desse tipo. Você não tem todos os comprimentos de onda possíveis para as vibrações que estão nessa corda, né? Você tem só alguns, né? Então, se você tem uma partícula numa certa trajetória fechada, a tal onda que acompanha a partícula, ela se encontra também, né, fechada, numa configuração periódica. E, portanto, apenas um certo número de comprimentos de onda vão poder ser aceitáveis dentro dessa situação. E isso explicava, né, os postulados de quantização do Bohr. Daí em diante, o Schrödinger procurou dar a dinâmica dessa onda, né, e chegou à equação de Schrödinger, etc. e tal, o resto a gente conhece. Né? Mas, vamos dizer, a razão pela qual você só tem alguns comprimentos de onda permitidos numa onda estacionária é justamente essa questão das interferências, né? Porque os que não são permitidos interferem destrutivamente e não contribuem, né, com a história. Então essa interferência, ela está presente aqui simplesmente nesse experimento de dupla fenda, mas está presente em praticamente todas as outras situações originais que dão origem, né, à mecânica quântica, né? Graças a isso, um ponto fundamental, né, colocado para a mecânica quântica foi o seguinte: eu preciso de uma estrutura linear, né? Uma estrutura onde eu possa somar estados, somar essas amplitudes. Cada amplitude dessa está associada com um determinado estado físico do sistema. Nesse caso, por exemplo, essa aqui está associada com um estado físico em que a partícula passou por esse buraco. E essa está associada com o estado físico em que a partícula passou por aquele, né? Então são duas possibilidades, dois estados físicos do sistema, e é claro que o que se deseja é que você possa ter como estado mais geral dessa partícula aqui uma combinação linear desses dois daqui. Isso aqui é um exemplo de combinação linear. Essa combinação mais geral seria C1 psi1 mais C2 psi2, né? A estrutura que você tem que ter para você possuir essa característica, né, de adição de amplitudes, né, é a estrutura de um espaço vetorial, tá certo? Então, esse
e vários outros argumentos, né, vindos dos experimentos básicos da mecânica quântica, implicar na definição, né, matemática de um determinado tipo de espaço, que foi o espaço de Hilbert. Né? Vamos dar a definição exata do espaço de Hilbert aqui, rapidinho. Né? E aí eu vou dar primeiro os itens, né, que compõem o espaço de Hilbert, depois a gente discute um por um. Né? Então, no espaço de Hilbert, né, primeiro, né, ele é um espaço vetorial sobre os complexos. Certo? Então tem que imaginar que os vetores desse espaço, né, podem sofrer, podem entrar em combinações lineares com coeficientes complexos, né, essencialmente. Né? Segundo, eu tenho que supor que nesse espaço está definido um produto escalar. Esse produto escalar, ele satisfaz essas condições aqui, né? Vamos lá. Essa aqui primeiro, depois essa. Certo? Quer dizer, uma linearidade em relação à segunda componente do nosso produto escalar. Não? Uma antilinearidade em relação à primeira componente do nosso produto escalar. Certo? E muito, muito, muito importante, né? A positividade. Ou seja, o produto escalar de um vetor com ele mesmo é sempre positivo ou nulo. E para ser nulo, né, só se o vetor for zero, ou simplesmente. Certo? Então, num espaço de Hilbert, você tem esse produto escalar positivo definido, né, que está aí. E você tem mais uma condição que você precisa colocar. Esse espaço de Hilbert, vamos chamar ele de H, né? H é completo, certo? Em relação à norma definida pelo produto escalar. Tá? Como eu disse, eu vou explicar mais devagar cada passo desse, mas aqui deixa eu só colocar a nossa definição de norma, né? A norma de um certo vetor φ é a raiz quadrada do produto escalar de φ com φ, certo? E se eu tiver uma norma, eu posso estabelecer também uma distância entre dois vetores, que é simplesmente a norma da diferença entre esses dois vetores, certo? O que significa ser completo, quando a gente estiver comentando isso, né, eu defino novamente. Então vamos lá. O que interessa aqui é se essas definições fazem sentido ou não. Né? Tá certo? Quer dizer, o espaço de Hilbert é do Hilbert. Né? Os matemáticos que inventaram o espaço de Hilbert. A questão é que ele serve para a gente. Por que ele serve para a gente? Porque essas definições se adequam, né, aos conceitos que a gente está interessado. A primeira coisa é ser um espaço vetorial sobre os complexos. Né? Deixa eu sublinhar essa parte aqui.
né? Sobre os complexos. Tem que ser sobre os complexos, porque se esses caras aqui forem reais, né, esses meus efeitos de interferência somem. Né? Eu só vou ter esses termos de interferência claramente colocados se eu tiver números complexos aparecendo ali. Né? Então, se eu quero ter uma correspondência física, né, desse espaço, dessa estrutura com capacidade de adicionar vetores uns aos outros, é preciso que essa estrutura seja uma estrutura sobre os complexos. Né? Depois, esse produto escalar, ele ainda não pode ser explicado, não como eu falei até agora. Né? Ele é uma parte da definição do espaço de Hilbert, né? Mas a aplicação da existência dessa definição vem depois, quando a gente falar sobre o conceito de probabilidade ou de amplitude de probabilidade associada com o estado. Tá certo? Mas para isso a gente tem que introduzir essa questão que a gente ainda não introduziu. Então isso aí fica um pouco em suspenso que está aqui. E depois tem essa questão sobre o H ser completo em relação a essa norma definida pelo produto escalar dado. Né? O que significa matematicamente ser completo? Né? Ser completo significa o seguinte. Significa toda e qualquer sequência de Cauchy de vetores em H converge, tem um limite, que está em H. Certo? Bom, sequência de Cauchy. O que é a sequência de Cauchy, né? Vamos lembrar aqui. Todo mundo aprendeu isso no cálculo 2, certo? Mas todo mundo, assim como eu, esqueceu isso também, né? Instantaneamente. Um minuto depois de fazer a prova, eu me lembro que eu esqueci do que era uma sequência de Cauchy. Então vamos lembrar do que é uma sequência de Cauchy. Né? A sequência de Cauchy, né, é uma sequência de vetores, né, que converge dentro do critério de Cauchy. Né? Sequência de Cauchy. Converge no critério de Cauchy. E, bom, qual é o critério de Cauchy? Né? Então, vamos ver qual é o critério de Cauchy. O critério de Cauchy diz o seguinte, né? Você tem uma sequência. Você vai dizer que essa sequência converge, né? A sua sequência é uma sequência de vetores do seu espaço vetorial. V1, vetor, Φ1, Φ2, Φ3 e assim por diante. Né? Então, você pode fazer isso aqui com esses vetores. Você pode calcular a distância entre o enésimo e o enésimo vetor. Tá certo? Está lá. Vamos devagar, né? Para o cérebro poder acompanhar. É por isso que não é bom dar aula em PowerPoint. O cérebro não acompanha no slide. mas no quadro o cérebro acompanha. Né? Então, olha só. D de φn, φm, né? Está definido aqui, ó. Né? Norma de φ menos psi. Norma de φ menos psi está definida aqui, ó. Né? Então aqui você vai ter φn menos φm, produto escalar com φn menos φm, tá certo? Raiz quadrada desse cara. Essa é a conta que você tem que fazer. Em tese, se o produto escalar está definido, né, você sabe fazer essa conta, não tem problema. Né? Então, dada a sequência de vetores, né, dentro do espaço de Hilbert, você pode calcular a distância entre φn e φm para qualquer n, né, que você quiser. E você vai impor o seguinte, que essa sequência converge no critério de Cauchy se, dado um certo epsilon positivo, você pode sempre escolher n e m grandes o suficiente, acima de um certo n grande, de modo que esse d
a distância entre esses dois caras seja menor do que esse epsilon, né? Para n maiores do que um dado n. Certo? Então, se isso aí acontecer, né? Veja que o epsilon quem escolhe é você. Né? Você escolheu o epsilon. Você falou, epsilon é 10 unidades de distância, aí, não sei qual que é a unidade de distância que a gente vai usar. Epsilon é 10. Então, n e n tem que ser maiores do que 1000 para que essa distância né? Para n e n maiores do que 1000, essa distância é sempre menor do que 10. Né? Não, então 10 está muito grande. Espera aí. Deixa eu diminuir isso aí. Eu vou fazer 0,1. Epsilon é 0,1. Então eu quero que a distância entre dois estados seja menor que 0,1. Então eu procuro saber se existe um n grande o suficiente, tal que para n maiores do que esse n, a distância seja sempre maior do que 0,1. Se sempre existir isso, para qualquer epsilon que eu escolher, eu sempre puder encontrar vetores que são próximos o suficiente, no sentido dessa distância, de modo que a distância seja menor do que esse epsilon que eu escolhi, então essa sequência converge no critério de Cauchy. Isso é o critério de Cauchy. Certo? Totalmente razoável, né? Entre nós. Né? Você vai dizer o seguinte, o que você quer dizer com isso, né? À medida que o n e o m crescem, né? Essa sequência vai incluindo vetores que são cada vez mais próximos de um dado vetor, que é o limite dessa sequência. Tá certo? Bom, então, tiramos o trauma do critério de Cauchy, né? Então agora temos uma sequência de Cauchy, que é uma sequência que converge dentro do critério de Cauchy. Então essa sequência é um conjunto de elementos do H, né? Φ1, Φ2, Φ3, etc. Tal, não sei, né? E essa sequência converge dentro do critério de Cauchy, portanto é uma sequência de Cauchy. Ela converge exatamente nesse sentido que a gente colocou. Pessoal, é importante. Eu acho que todas as sequências que convergem em Cauchy, todas as sequências convergentes são de Cauchy. Independente do. Todas as sequências convergem. Não sei tirar. Você está afirmando? Tô. Então confio em você. Ele deve saber melhor que eu, mas. Sim ou não? Sim. Você não precisa nem dizer sim que eu já confiava nele. Então, todas as sequências convergentes são de Cauchy, né? São convergentes à la Cauchy. Né? Tá certo. Então, o problema é o seguinte: convergir pode convergir. Agora, não necessariamente converge para alguma função, para algum vetor que esteja dentro do espaço. Né? A gente já fez cursos de mecânica quântica por aí atrás, né? E a gente já viu que, por exemplo, embora seja muito popular a exponencial de IPX, por exemplo, como função de onda, né, de partícula livre, etc., isso aí não está dentro do espaço de Hilbert por uma razão concreta. Isso não tem norma finita. Né? Então você pode convergir para uma função que é totalmente razoável, mas que não pertence ao espaço que você tem. Né? E a história aqui com o espaço de Hilbert é o seguinte: ele é completo no sentido, se você tem uma sequência que converge no critério de Cauchy, uma sequência de Cauchy, essa sequência converge para um cara dentro do espaço. Certo? Qual é o papel desse postulado, né, que define o espaço de Hilbert para nós, né, para nós físicos? Nós vamos encontrar um monte de situações onde a gente tem que projetar, por exemplo, um vetor, tá certo? Numa base de autovalores de um certo operador hermitiano, né, tipicamente. Todo mundo sabe por que a gente tem que fazer isso, né? Porque todo mundo já estudou mecânica quântica na graduação, né? Senão não estaria dando curso desse jeito, né? Mas enfim, vamos só relembrar. A gente faz isso porque a gente quer saber a probabilidade de eu encontrar aquele alto valor, um certo alto valor
se o sistema estiver no estado psi. Então eu preciso pegar o estado psi e decompor, né, em termos, né, de autofunções, etc. e tal, do observado em questão. É bem claro que, na maior parte dos casos, essas decomposições vão ser somas infinitas, né? E vão ser somas que eu preciso ter alguma garantia da convergência dessa história, né? Então, o que esse postulado está dizendo é o seguinte: ele não está falando que toda sequência, toda soma que você colocar lá, né, toda série que você inventar, vai ser convergente. Ele não está falando isso. Ele está falando que quando for convergente, é convergente para um vetor do próprio espaço de Hilbert. Ou seja, é convergente para um vetor com interpretação física possível. Tá certo? Essa que é a questão, né? Então, o conceito de espaço de Hilbert, né, é um conceito que cai sob medida para as nossas finalidades, né, dentro da mecânica quântica, para o que a gente vai querer fazer dentro da mecânica quântica, né? Bom, o espaço de Hilbert é uma espécie de setup. O que a gente vai fazer com o espaço de Hilbert? A gente vai associar a cada vetor do espaço de Hilbert, que é um espaço vetorial, né? Então, a cada vetor do espaço de Hilbert, nós vamos associar um estado físico do sistema, né? Esse estado físico do sistema, ele vai conter, de uma maneira que nós vamos discutir daqui a pouco, né, ou rediscutir daqui a pouco, ele vai conter toda a informação possível de ser obtida sobre o sistema. Isso não significa toda a informação clássica, né? Por exemplo, se eu estou falando de uma partícula em 3 dimensões, né? A informação clássica possível de ser obtida sobre o sistema é coordenada x, y, z, componente de velocidade px, vy, vz, ou de momento px, py, pz, né? Essa é toda a informação possível de ser obtida sobre o sistema do ponto de vista clássico. Do ponto de vista quântico, a gente tem que levar em consideração o princípio da incerteza de Heisenberg, né? E eu posso dizer que eu não posso obter toda essa informação ao mesmo tempo. X, Y, Z, Px, Py, Pz. Então, o meu vetor de estado, ele vai conter, nesse exemplo que eu disse aí, ou a informação sobre as coordenadas x, y, z da partícula, ou a informação sobre os momentos, Px, Py, Pz da partícula, mas não essas duas informações simultaneamente. Isso não vai estar contido no vetor de estado, né? Certo? Então, cada um desses vetores, ele é associado, portanto, com uma certa situação física. Essa situação física, ela vai ser caracterizada, né, maximalmente, ou seja, existe uma quantidade máxima de informação que eu vou poder obter, fornecer para caracterizar essa situação física, né? E eu vou dar sentido, graças à estrutura de espaço vetorial, não só para os vetores isolados, mas também para combinações lineares arbitrárias desses vetores. Combinações lineares arbitrárias desses vetores têm sentido físico, certo? Aqui tem um porém que precisa ser colocado, que não é usualmente colocado, né? Alguns tipos de combinações lineares não são permitidos, né? Por exemplo, se você tiver um sistema de bósons e um sistema de férmions, bósons mais férmions, etc. e tal, uma combinação linear que não é permitida é uma combinação linear de um estado bosônico com um estado fermiônico. Por que isso não é permitido? Porque nunca se viu isso na natureza. Só por isso. Tá certo? Quando você proíbe uma combinação linear desse tipo, você está dizendo que você está impondo sobre o seu sistema uma regra de superseleção. Tá certo? Isso é um jargão técnico, né? Por aí afora.
Você está dizendo, tem uma regra de superseleção, né? Essa regra impede que eu faça combinações lineares de um estado de um bóson, por exemplo, com um férmio. Eu não sei qual é a característica de um estado como esse. Então eu proíbo que um estado desse funcione, né? Isso significa, na prática, se eu quiser fazer um espaço de Hilbert H, né, associado com bósons e férmios, eu vou ter que fazer necessariamente o produto tensorial desses caras, né? O que mais aqui sobre isso? Claro que a gente tem, né, estados associados com a presença de bósons, a presença de férmios, né? Isso, o bom senso manda a gente considerar isso, né? Considerar que tem um estado de um elétron, um elétron com um fóton, por exemplo, né? Você está fazendo aí espalhamento Compton, né? Efeito Compton. Então você deveria ter um elétron, por exemplo, e um fóton no seu estado inicial. Mas esse estado ele não é a soma de um estado de um elétron com o estado de um fóton, ele é o produto, tá certo? Ele é o produto tensorial. Você tem um espaço de Hilbert do fóton, um espaço de Hilbert do elétron, você faz o produto dos dois, e esse é um estado desse espaço produto tensorial, tá certo? Então ele é um estado produto, né? Outra coisa importantíssima aqui é a seguinte, né? Não, eu vou guardar essa para quando a gente falar de probabilidade. Não é hora dela não. Né? Bom, os estados são esses, né? E se a gente faz um curso de álgebra linear, qualquer curso de álgebra linear que a gente faça, a gente vê que a estrutura é sempre essa. Primeiro você define o espaço e depois você define operadores, né, atuando sobre esse espaço. Quer dizer, muito fácil ter os estados lá todos quietos a vida inteira, né? Mas você tem que imaginar situações em que esses estados são levados em outros estados, né? Que tenha operações que levem estados em estados, estados físicos e estados físicos, né? Isso é feito por meio de operadores, em particular por meio de operadores lineares. Então, beleza. Os operadores lineares, eles são caras que satisfazem isso aqui. Certo? E a gente também precisa considerar, às vezes, os operadores antilineares, né? Os operadores antilineares eles vão adicionar uma conjugação complexa, né, à propriedade de distributividade, né, que a gente tem lá, tá certo? Tanto para os operadores lineares quanto para os antilineares, a gente pode definir um tipo de operador associado, que é o chamado operador adjunto, né? Então, o operador adjunto é definido da seguinte maneira, né? Mas essa definição é válida para operadores lineares, tá certo? Para operadores antilineares, né, essa definição tem uma modificaçãozinha. A gente tem isso aqui. Na mecânica quântica usual, que a gente vê na graduação, a gente praticamente não vê nenhum operador antilinear, né? Mas eles existem, né? Mesmo na mecânica quântica não relativista. A gente tem a obrigação de, por exemplo, associar
um operador de reversão temporal a um operador antilinear. Né? Tem várias razões para isso, nós não vamos discutir aqui, né? Mas vamos dizer que a principal razão para que ele seja associado a um operador antilinear é para que você tenha um mínimo da sua hamiltoniana, tá certo? Se o seu operador de reversão temporal não for antilinear, você tem problemas com isso, né? Mas vamos concordar, os mais usuais são os operadores lineares. A maior parte dos operadores que a gente vai considerar explicitamente aqui são esses, né? Os operadores lineares. A razão de você ter essa diferença, né, na definição do adjunto de um operador antilinear é porque ela tem que ser consistente com essa propriedade de antilinearidade aqui do seu operador. Se você não impuser essa conjugação complexa, você vai obter, é fácil mostrar que a gente vai obter uma contradição ali, né, quando trabalhar um pouco mais essa história. Ok. Então a gente tem os operadores lineares, antilineares, a gente tem os operadores adjuntos associados com esses caras, e uma classe muito importante de operadores são os chamados operadores autoadjuntos, certo? Aí pode ser linear ou antilinear, né? Também chama isso operadores de hermitianos, embora a palavra hermitiano a gente possa guardar quando a gente se refere à matriz de dimensão finita, né? Os operadores, né, eles são caras que pegam um estado e levam em outro estado. Então eles são completamente caracterizados uma vez que você dá o efeito desses operadores sobre o conjunto de vetores base do seu espaço. Tá certo? Então, se você quer caracterizar um operador completamente, diga como é que ele funciona quando ele atua sobre o conjunto de vetores base do seu espaço. Esses operadores autoadjuntos, eles são especiais porque a gente pode mostrar rapidamente, né, que os autovalores desses operadores são reais, né? Essa demonstração está para lá de manjada, né? A gente só está citando, relembrando esses fatos. Então, eles têm autovalores reais. Isso nos coloca como candidatos privilegiados para representar o que nós chamamos de observáveis físicos, né? Porque todos os valores que a gente pode esperar de um observável físico são sempre reais. A gente não sabe medir a unidade complexa, a gente não mede em I. Então, a gente espera que toda e qualquer quantidade física que a gente venha a medir, a conhecer, seja sempre associada com um valor que eu meça por meio de algum instrumento de medida, que seja um valor real, né? Esses casos têm autovalores reais. Agora, quando você tem espaços de Hilbert, né, por exemplo, ou não, né, mas de dimensão finita, né, os operadores autoadjuntos, você já garante uma questão extra sobre eles. Você garante que eles têm um conjunto completo de observáveis de autovetores, né? Um conjunto completo de autovetores. Ponto. É só isso, né? O que significa o seguinte, que você pode definir uma base do seu espaço de Hilbert com os autovetores do seu operador autoadjunto, né? Isso é válido para qualquer espaço de dimensão finita. Se você tiver um operador autoadjunto que atua num espaço de dimensão finita, né, os autovetores desse operador são uma base, né? No entanto, se você tiver um espaço de dimensão infinita, isso não necessariamente está garantido, né? Como você precisa disso, por uma razão que nós vamos detalhar daqui a pouquinho, né, então a gente vai adicionar, a gente vai criar uma nova classe de operadores que são chamados observáveis.
Então, os observáveis são operadores autoadjuntos e, portanto, com autovalores reais, não é isso? São operadores autoadjuntos que possuem um conjunto completo de autovetores. Certo? Como você não pode garantir que todo operador autoadjunto possui um conjunto completo num espaço de dimensão infinita, então você tem que adicionar esse requerimento sobre o conceito de observável. Certo? Bom, você vê, embora a gente esteja falando de física assim no meio da história, né? Se eu olhar do ponto de vista pura e simplesmente matemático aqui, eu estou definindo coisas. Tem os operadores autoadjuntos, tem os observáveis, etc. E tal. O que eu vou fazer com isso? Né? O que eu vou fazer com esses caras? O que eu vou fazer com eles é o seguinte: eu vou estabelecer postulados. Né? Esses caras, o espaço de Hilbert, mais os operadores, né? Mais os observáveis, né? Eles são os ingredientes que eu tenho, que eu estou colocando dentro da minha teoria, para definir as quantidades que eu vou medir e o que eu vou obter como resultado dessas medidas. Né? Então, vamos indicar assim os postulados, né? Que a gente